Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para uma leitura semanal, domingo. O que será que essa semana reserva pra gente? Vamos ver aqui, o que será que ela está reservando pra gente? Vamos ver? O que estamos trazendo aqui da semana passada? A energia central dessa semana, os aspectos positivos dessa semana, os desafios dessa semana e um conselho pra gente essa semana. O que nós temos aqui? Vamos ver. Da energia dessa semana passada que estamos encerrando, talvez seja uma semana de revelações, tenha sido uma semana de revelações, uma semana onde tenhamos percebido coisas que a gente não havia percebido antes, coisas das pessoas que nos cercam, do nosso ambiente de trabalho, da nossa vida afetiva e coisas de nós mesmos. Talvez seja uma semana, tenha sido uma semana bem reveladora, uma semana onde coisas escondidas talvez vieram à tona. Podemos estar falando de coisas escondidas bem tensas, bem densas, bem profundas. Ou podemos estar falando também de pequenos detalhezinhos que fazem toda a diferença. Por exemplo, você talvez ter percebido uma autossabotagem sua, você ter percebido algum ponto seu que precisa ser melhorado, ou você ter percebido alguma qualidade positiva sua que de repente ela estava escondidinha e que ela foi revelada para você nesse momento. É uma carta que fala muito da nossa intuição, fala muito do nosso inconsciente. Ela fala muito sobre aquilo que está escondido e que de repente vem à tona. Aquilo que está escondido que de repente a gente percebe. E que antes da gente perceber aquilo racionalmente, a nossa intuição já estava conversando com a gente, já estava nos alertando, já estava nos indicando. Então é uma carta que fala muito de intuição, fala muito da conversa com o nosso inconsciente e a importância também da gente estar prestando atenção na nossa intuição e da gente estar valorizando a nossa intuição. Ela é uma personagem que ela está entre o pilar da sombra e entre o pilar da luz, entre o yin e yang, né? Nos dando a entender que a gente acredita muito que a vida ela é polarizada, positivo e negativo e só, né? Mas na verdade existe um aspecto trino, né? Existe o positivo, existe o negativo e existe aquilo que está entre os dois. E quando a gente assume esse caráter de imparcialidade, a gente sai dessa polaridade, a gente enxerga melhor as coisas. A gente enxerga melhor tanto a luz quanto a sombra. Se você está apenas na luz, talvez você tenha dificuldade de enxergar a luz. Se você está apenas na sombra, talvez você tenha dificuldade de enxergar a sombra. Estando à parte, a gente tem uma visão mais nítida dos dois pilares. Faz sentido para você? Você está vindo de uma semana mais ou menos com essa energia aqui de revelações, de intuição, de contato com a intuição. Uma carta que fala muito dos sonhos, como foram seus sonhos essa última semana também. Talvez alguns sonhos reveladores aí. E, gente, vou deixar mais uma vez a dica. Façam um diário de sonhos. É fantástico. Beleza? Energia central dessa semana a gente tem um 6 de ouros. Uma carta associada a ajudas, ao arquétipo de ajuda. Tanto você ser ajudado ou ajudada, no sentido de você reconhecer que você precisa de uma ajuda. De repente o nosso ego não permite isso, de repente o nosso ego ele é orgulhoso e não deixa a gente pedir ajuda, a gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinhos. E não, é uma carta que pede pra gente reconhecer que talvez estejamos sim precisando de uma ajuda e que é ótimo a gente reconhecer isso e pedir ajuda naquilo que é necessário. Por exemplo, no campo financeiro, no campo profissional, às vezes a gente acha que a gente consegue fazer tudo no nosso projeto, tudo na nossa empresa e de repente a gente precisa sim de ajuda. Preciso de ajuda de alguém para me ajudar a divulgar meu projeto, preciso da ajuda de alguém para fazer o meu site. Eu não tenho que fazer tudo sozinho, eu posso delegar, eu posso pedir ajuda, eu posso trabalhar com alguém. E também o arquétipo de ajudar alguém. De repente alguém vai estar precisando da sua ajuda nesse momento ou durante essa semana. E o universo vai estar convidando você a ajudar essa pessoa. Pode ser alguém próximo, pode ser alguém que você conheça, pode ser alguém desconhecido, pode ser alguém na internet. Podemos estar falando de uma ajuda financeira. Naipe de Ouros fala muito do campo financeiro, mas pode ser qualquer outro tipo de ajuda também, gente. Olha essa carta aqui, ele está dando comida para alguém que está precisando. Tem a ver com caridade, tem a ver com bondade. É uma carta que tem muito a ver com caridade, inclusive.
Então, ele também está dando uma ajuda material, que é comida, mas não se limita somente a isso. Pode ser uma ajuda emocional. Alguém pode estar precisando desabafar, alguém pode estar precisando conversar. E de repente você é uma pessoa muito indicada para ajudar essa pessoa que vai estar precisando. Então perceba que a ajuda não se limita somente ao material. Podemos extrapolar em muito o material. Existem várias maneiras que a gente pode ajudar as pessoas. Certo? E também lembre-se que de repente você precisa ser ajudado em algum momento também. Aspectos positivos dessa semana. A gente tem o Sol, que é uma carta de muito brilho, de muita alegria, de muita felicidade. É uma carta de realização, é uma carta de sucesso. É uma carta que fala sobre ser você mesmo, sobre você estar sendo quem você é. Parar de ficar se escondendo, parar de ficar com medo de ser você mesmo, parar de ficar impedindo a sua essência de brilhar. Brilha, viado. Solta esse brilho, solta essa luz. Para de se esconder. É uma carta que fala sobre a nossa conexão com a nossa essência. De repente, essa semana estaremos bem conectados com a nossa essência. Também uma carta que fala sobre iluminação. Podemos estar falando daquela iluminação de transcender, de expansão de consciência, de expandir a nossa consciência. Mas também podemos estar falando de iluminar as nossas sombras, né? Ouvi muito dizer que o ano de 2020 é um ano do Sol. No começo eu tava achando que ia ser brilho, sucesso, sorriso, alegria. Depois eu me toquei que o que significa, para mim, né, o que significa o ano do sol para mim é o iluminar as nossas sombras. Foi todo mundo convidado a ficar dentro de casa e foi todo mundo convidado forçadamente a estar consigo mesma, estar consigo mesmo, para enxergar as próprias sombras. Então o sol também pode estar representando isso. Talvez seja uma semana onde você vai ser convidado a iluminar suas sombras, perceber aquilo que há de sombrio em você, perceber as características suas que precisam ser iluminadas, que precisam ser corrigidas, que precisam ser tratadas. Talvez não seja um processo fácil, mas talvez seja extremamente necessário para a nossa evolução. Desafios. A gente tem um 3 de ouros. Talvez seja uma semana desafiadora no campo material, no campo do trabalho especificamente. Podemos estar falando de desafios financeiros, talvez uma dificuldade de fazer o dinheiro chegar na nossa vida, talvez uma dificuldade de construir alguma coisa, de trabalhar em cima de alguma coisa, de fazer alguma coisa render. Talvez seja uma semana um pouquinho difícil nesse sentido, talvez existam algumas dificuldades. No próprio ambiente de trabalho em si, talvez exista uma dificuldade ali, dificuldades no trabalho, de repente algum colega de trabalho que é meio chato e talvez vai acontecer algum probleminha com ele, algum probleminha no ambiente do trabalho em si, algum probleminha no trabalho em si. Talvez existam desafios nesse campo material, especialmente no trabalho. Aqui nesse tarô aqui a gente tem a ilustração de um professor. Ele está ensinando os alunos a plantarem, né? Pelo menos a interpretação que eu faço. Então, podemos estar falando tanto do trabalho dele, quanto o ambiente de trabalho, que isso aqui provavelmente é uma escola, sabe? Então, talvez algumas dificuldades no campo do trabalho, no campo da construção, no campo da edificação, alguma dificuldade com dinheiro, alguma dificuldade com salário, alguma dificuldade de fazer o dinheiro chegar. Talvez existam desafios neste sentido. E conselho pra gente? O eremita. Veja se esse trabalho onde você se encontra, se esse ambiente onde você se encontra, se ele realmente faz sentido para você. Você é feliz nesse lugar? Esse lugar te traz realização? Você se sente leve nesse lugar? Você se sente leve, realizado? É fácil e gostoso trabalhar com isso? Se não está sendo isso, se não está sendo leve, se não está sendo gostoso, se está sendo cansativo, se está sendo puxado, se você se sente esgotado, talvez seja essa energia que está impedindo, está atrapalhando a abundância, a prosperidade chegar. Porque para que ela chegue, é necessário que a gente esteja alinhado com o nosso propósito, alinhados com a nossa essência, que seja a nossa essência brilhando,
né? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas não trabalham com aquilo que conecta elas com a própria essência. Pelo contrário, às vezes a essência da pessoa brilha num lugar e a pessoa resolve trabalhar no extremo oposto, né? E quando a pessoa resolve fazer isso, muito provavelmente vai ser um trabalho cansativo, a pessoa vai se sentir esgotada, e nessa energia é muito difícil a prosperidade chegar. O conselho talvez seja um momento de reflexão, um momento de olhar para dentro, você se questionar se é nesse lugar mesmo que você tem que estar, se é nesse lugar de trabalho que a sua essência brilha, que você é você mesma, é você mesmo, que você está se sentindo realizada ou realizado. Você está se sentindo assim no ambiente de trabalho? Porque tem duas cartas de ouros, né? Eu acredito que a gente está falando de questões materiais e financeiras essa semana. Então, é uma carta de reflexão, é uma carta de interiorização para você se perguntar, para você se questionar essas questões aí. Beleza? Gente, acho que é isso para essa semana. Me comenta aí, deixa um comentário aqui embaixo, isso me ajuda muito. Me diz se fez sentido para você. Me diz se você, ao olhar essas cartas aqui, você teve outras interpretações, outras percepções, outras interpretações, enfim, tá bom? Gente, vocês me ajudam muito deixando um curtir, vocês me ajudam muito comentando, vocês me ajudam muito compartilhando. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, tá bom? É isso e a gente se vê numa próxima. Um beijo!